nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Hoje nós estamos fazendo a terceira aula sobre a partição água-solo. As duas aulas anteriores, a aula 12 e a aula 13, fizeram referências à distribuição água-solo. Entretanto, nós concluímos naquelas duas aulas anteriores que a forma de determinação, que é o coeficiente de distribuição, feita através de laboratório, ela é uma forma dispendiosa e lenta. Então, nós vamos apresentar nessas aulas que se seguem algumas formas de determinação, ou melhor, de estimativa do coeficiente de distribuição a partir de propriedades distintas que podem ser encontradas na literatura, de modo a tornar muito menos custosa e mais eficiente a nossa estimativa em relação à distribuição de fases entre a água e o solo. Para isso, nós temos então que criar algumas teorias que foram, na verdade, temos que apresentar algumas teorias que foram criadas para que a gente possa interpretar essa partição. Por quê? Porque quando nós fazemos uma determinação do coeficiente de distribuição, nós podemos ter algumas surpresas interessantes. Por exemplo, se eu pegar uma areia limpa nesse caso, eu mostro para vocês uma areia onde eu peguei todo o meu quartzo presente nessa areia, nós lavamos ele completamente, nós passamos um oxidante forte para que não sobre nenhuma matéria orgânica nele, e nós deixamos praticamente só sílica, sem nada de qualquer outro material, ou seja, uma areia limpa de verdade. Quando eu fizer aquele experimento do KD com as concentrações e eu usar uma areia limpa exclusivamente baseada em sílica, nós vamos ter uma surpresa interessante. Qual seria essa? Que nenhum contaminante particiona para sílica limpa. Ou seja, o KD para nós vai ser zero. Nada vai para a fase sólida. Tá certo? Nós temos então somente fase contaminante em fase dissolvida. É extremamente importante que nós entendamos isso. Por quê? Porque então não necessariamente qualquer tipo de solo vai absorver material. Esse nos dá a dica inicial da teoria que nós vamos apresentar nessa aula. Ora, a outra extremidade que nós poderíamos utilizar, outro extremo para que a gente possa pensar em particionamento, é quando todo mundo já ouviu falar em filtro de carvão ativado. Vamos supor que o nosso meio poroso fosse exclusivamente formado por carvão ativado. Esse carvão ativado seria o nosso meio poroso, que é a base de um filtro de carvão ativado. Se eu estou passando a minha água, ou seja, se eu faço o mesmo experimento, ao invés de eu usar a nossa sílica limpa, agora eu estou usando exclusivamente carvão ativado, é muito provável que se eu usar nas concentrações mais baixas na determinação do meu KD, o resultado que eu vou obter é que toda a concentração que estava na água passou a ser não detectável, ou zero em termos práticos. Se ela é não detectável, ela é zero. Lembre-se que a gente não consegue definir zero de concentração em água porque nós não conseguimos medir, não há instrumento suficiente para isso. Dessa forma, então, eu sei que o carvão ativado ele vai absorver muito da massa. Quase toda a massa vai ficar presa no carvão ativado. Por outro lado, se eu pegar sílica limpa, ele absorve zero. Eu tenho, então, dois extremos muito grandes. Ora, se eu sei isso, e eu sabendo que grande parte da crosta terrestre, que é o material que forma os aquíferos que nós estamos acostumados, ele é formado por alguma forma de sílica em geral, né? Nós temos então que essas substâncias vão tender a funcionar como a sílica em geral, porque tem silício, é o composto mais abundante na crosta terrestre, nós vamos ter esse resultado. Dessa forma, para que haja adsorção, e nós sabemos que vários dos solos absorvem, ele tem que ter alguma forma de carbono orgânico preso na superfície dos grãos, para que esses grãos, então, de minerais formados por silicatos, consigam absorver a fase que estava dissolvida. Então, quando nós falamos de adsorção diretamente ligado nos grãos do solo, na verdade, nós estamos falando de adsorção ligada ao carbono orgânico que está preso nesse solo. Então, vai depender da quantidade de carbono orgânico no solo para que a gente tenha essa adsorção. Isso se chama
teoria de partição ligada ao carbono orgânico. Então o que eu estou fazendo? Nós tínhamos o nosso experimento do coeficiente de distribuição, eu estou tentando então explicar para onde que ele está particionando. Nós vamos começar então a estudar em maiores detalhes para depois nós fazermos o raciocínio de retorno e chegarmos novamente no KD através de um caminho distinto. Então eu já sei, eu já consigo que vocês admitam que grande parte da distorção, e nós vamos admitir para os fins que nos interessam aqui de remediação e de estudo de áreas impactadas, que 100% da contaminação que fica retida em fase adsorvida está adsorvida no carbono orgânico presente no solo. Então, se eu conseguir estimar a quantidade de carbono orgânico, eu já vou saber se aquele solo vai absorver mais ou menos contaminante. Então, o nosso primeiro raciocínio é tirar o foco de todo o solo em si e passar a focar numa fase dentro da fase sólida que tem a responsabilidade pela absorção. Voltando então ao nosso raciocínio, eu apresentei a sílica limpa e o carvão ativado. E agora então eu estou mostrando que a quantidade de carbono orgânico presente no meio poroso, ou seja, na fase sólida formadora do aquífero, vai nos indicar se o composto particiona mais ou menos para o material. Então, eu posso definir que os compostos hidrofóbicos não se dissolvem na superfície dos sólidos, entretanto eles se dissolvem no carbono orgânico. Os compostos hidrofóbicos adsorvem-se somente no carbono orgânico presente no solo, cuja quantidade no solo pode ser indicada pelo que nós chamamos de fração de carbono orgânico, FOC. Então, existem no laboratório, eu posso determinar a fração de carbono orgânico facilmente. Ela é uma análise de baixo custo e eu consigo determinar quanto tem de carbono orgânico no solo. Sabendo a fração de carbono orgânico, eu já posso estimar se aquele solo vai absorver mais ou menos. Nós vamos apresentar alguns mecanismos aqui que nos indicam se ele absorve mais ou menos. Dessa forma, quanto maior a nossa fração de carbono orgânico, a fração de carbono orgânico em geral, ela é indicada por um número adimensional. Nós em geral, por exemplo, fração de carbono orgânico igual a 0,02. A gente costuma dizer que tem 2% de carbono orgânico no solo. Se a fração for 0,001, a gente diz que tem 0,1% de carbono orgânico no solo. A gente usa porcentagem porque é mais fácil de raciocinar, mas a fração de carbono orgânico é apresentada como um número adimensional. Tá? Finalmente, quanto maior então a fração de carbono orgânico, tanto mais massa do contaminante vai se transferir para a fase sólida do aquífero. Finalmente, quanto mais hidrofóbico for esse composto, quanto menos ele gostar de água, tanto mais composto também vai se transferir para a fase sólida do aquífero. Dessa forma, nessa aula hoje nós apresentamos para vocês o conceito da teoria de partição ligada ao carbono orgânico, onde o KD, a coeficiente de partição, não necessariamente está ligado exclusivamente à fase sólida do aquífero, mas ela está ligada à fase sólida que contém carbono orgânico. Nas próximas aulas nós vamos apresentar o raciocínio de como nós podemos estimar o KD a partir dessas novas teorias e propriedades que nós vimos.